Vocês já imaginaram que o Japão, o único país que sofreu com a bomba nuclear, poderia de repente se transformar em um novo campo de corrida armamentista nuclear na Ásia? Vocês já imaginaram que o Japão, o país conhecido como o país da paz, hoje saiu para ameaçar esse gigante chinês? Com guerra? Hoje temos uma declaração chocante, temos uma ação ousada, temos uma estratégia que pode desencadear uma grande onda de mudanças no mundo. Hoje vamos nos aprofundar nos bastidores dessa declaração sem precedentes da primeira-ministra do Japão e vou revelar para vocês os bastidores do perigoso jogo político que está sendo jogado agora entre os Estados Unidos e o Japão. O que o Japão está planejando? O que exatamente Trump quer? Será que realmente são os primeiros sinais de preparação para a Grande Guerra? Ou o que mais poderia ser? Temos detalhes importantes hoje. Fiquem conosco, queridos telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um episódio, se Deus quiser, da série de programas Opinião de Hoje, queridos telespectadores. Houve uma declaração muito séria no Japão, uma declaração feita pela primeira-ministra. No Japão, uma declaração que prepara o início de uma nova fase, realmente suspeita. E essa fase certamente está chegando, devido a esses acontecimentos acelerados que o mundo testemunhou hoje. O mais importante, o que disse a primeira-ministra do Japão, ela disse que apoia o posicionamento de armas nucleares americanas em solo japonês, ou seja, no Japão. Ela disse que a proibição total da importação de armas nucleares pode enfraquecer o poder de dissuasão dos Estados Unidos e, portanto, é necessário posicionar armas nucleares americanas em solo japonês, para que os Estados Unidos sejam fortes na região, para que os Estados Unidos tenham poder de dissuasão nesta região asiática. Hoje em dia, para que todos saibam, o governo japonês está realmente considerando seriamente suspender essas restrições, está considerando seriamente importar armas nucleares dos Estados Unidos. Essa declaração talvez seja apenas uma preparação para essa fase. Por que eu digo isso? Porque há uma nova estratégia de defesa que será anunciada no Japão em breve. E essa estratégia certamente incluirá a presença de armas nucleares, como se já houvesse declarações preparando o terreno para isso. Na oposição no Japão, o governo japonês foi solicitado a dar uma resposta direta sobre esses 3 princípios da política nuclear adotada pelo Japão, que naturalmente também são adotados por todos os países do mundo, de acordo com uma série de acordos internacionais. Ou seja, estamos falando sobre a proibição da proliferação de armas nucleares, princípios que garantem que não sejam fabricadas mais armas nucleares, que garantem que novos países não adquiram armas nucleares e também garantem que os países que já possuem essas armas não as espalhem. Então, a oposição japonesa, após essas declarações feitas pela primeira-ministra, pediu esclarecimentos ao governo. O Japão ainda respeita ou segue esses 3 princípios ou não? E aqui veio a resposta chocante. A primeira-ministra do Japão recusou-se a responder de forma clara e limitou-se a dizer que ainda não é o momento de revelar os detalhes da nova estratégia de defesa. Isso levanta uma questão: as armas nucleares serão mesmo implantadas no Japão ou não? Isso é algo muito perigoso. Isso abrirá as portas para uma competição extremamente perigosa entre as grandes potências nucleares. Atualmente, esse armamento nuclear está apenas nas mãos de poucos países, não passando de 9 nações. Essa arma vai se espalhar por todas as regiões do mundo. Se houver intenção de implantar armas nucleares no Japão, que está localizado em uma área extremamente sensível, cercada pela Coreia do Norte, China e Rússia, esses países, China, Rússia e Coreia do Norte, não ficarão tranquilos sem tomar medidas semelhantes.
Veremos então também a proliferação dessas armas nucleares na Venezuela, por exemplo, ou em algum país africano, ou em outros lugares. Um grupo de países que tem relações fortes com a China, ou com a Rússia, ou com a Coreia do Norte. Então, essa arma nuclear acabará nas mãos de todos os países do mundo. Esse é o caminho que o mundo está seguindo hoje. Prestem atenção às declarações de Trump que foram feitas ontem. O que ele disse? Ele disse que os Estados Unidos voltarão a realizar testes nucleares, assim como os outros países. Ou seja, o mundo realmente está caminhando para cenários muito perigosos. O mundo está se preparando para algo grave que está por vir. Então, esta primeira-ministra do Japão, e prestem bastante atenção aqui, esta primeira-ministra do Japão não falou apenas sobre armas nucleares. Ou seja, antes dessa declaração, apenas algumas horas antes, ela fez outras declarações. Ela colocou o Japão em uma das crises diplomáticas mais graves de todos os tempos, porque por causa dessas declarações, Japão e China entraram em uma série de ameaças de guerra. Hoje, a tensão entre Japão e China aumentou muito. A primeira-ministra do Japão disse que qualquer ataque chinês a Taiwan será considerado uma ameaça ao Japão e, portanto, o Japão seria obrigado a intervir militarmente. Foi uma declaração muito perigosa e a China considerou isso uma ameaça de guerra contra ela. Jimam! Porque agora o Japão se colocou nessa posição como se houvesse um acordo de defesa mútua envolvendo o Japão, não com outro país, mas com uma região que quer se separar. Na verdade, isso é estranho, porque isso é considerado uma interferência flagrante nos assuntos internos desse país. Porque hoje o mundo inteiro reconhece a China, não reconhece Taiwan. No mundo todo, apenas 14 países reconhecem Taiwan, e todos esses 14 países são pequenos. Não tem nenhuma influência, estamos falando de países como Haiti, Vaticano, Eswatini, ou seja, países sem influência. Nem mesmo o Japão reconhece Taiwan. Além disso, nem as Nações Unidas reconhecem Taiwan. Mesmo assim, o Japão vem a público e diz que se a China anexar Taiwan, o exército japonês vai intervir. Então isso significa, a resposta chinesa veio rapidamente, dada pelo porta-voz do Ministério da Defesa da China. Ele fez uma declaração dizendo que o Japão sofrerá uma derrota esmagadora se decidir intervir militarmente em... A questão de Taiwan, ele disse que o Japão deve aprender com a história. Se o Japão intervir, pagará um preço muito alto. A primeira-ministra do Japão abriu as portas para uma escalada muito perigosa. O povo chinês se irritou com a declaração, que também gerou hostilidade entre autoridades chinesas e japonesas. Hoje, há tensão e conflito entre chineses e japoneses, tanto nas redes sociais quanto em outros lugares. Por exemplo, o cônsul-geral chinês em Osaka, no Japão, escreveu em sua conta na plataforma X que a China não tem outra opção a não ser cortar a cabeça de qualquer um que ataque a China. Ou seja, em referência a essas declarações hostis vindas do Japão. Uma declaração como essa é extremamente grave e também causou uma grande polêmica porque veio de um diplomata, veio de dentro do Japão, veio do coração de uma das principais cidades do Japão, Osaka. Então, você imaginem comigo se houvesse um cônsul de um país estrangeiro trabalhando em uma das cidades marroquinas, por exemplo, trabalhando em uma das cidades do Marrocos e fizesse declarações contra o Marrocos ou contra o presidente. O governo marroquino, quem conhece o trabalho diplomático, sabe exatamente o que quero dizer aqui. Então, depois de toda essa polêmica, o que aconteceu? A primeira-ministra do Japão tentou amenizar essa situação, mas, como diz o ditado marroquino, ela tentou consertar e acabou piorando, porque ela disse. Depois disso, ela disse que essas declarações sobre Taiwan foram baseadas apenas no pior cenário possível na região. Ou seja, o Japão reconhece que o cenário da China anexar Taiwan é o pior cenário possível para eles. Então, o que a China fez depois disso? Chamou o embaixador japonês e o repreendeu severamente. Essas declarações. E há uma declaração do vice-ministro das Relações Exteriores da China,
que disse que a primeira-ministra do Japão ofendeu os sentimentos de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas do povo chinês. Disse que o povo chinês não aceitará isso. Ele disse que essas declarações violam o direito internacional, violam os princípios da ordem mundial no que diz respeito às relações entre os países. Porque, como eu disse, quando um país diz que vai intervir militarmente para proteger outro país, isso é considerado algo muito normal. Mas quando essa intervenção é para proteger uma região separatista, que quer se separar e não é reconhecida, um país não reconhecido internacionalmente, aí a situação não é nada normal. E realmente, isso é uma violação dos princípios da ordem mundial que foi estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. E aqui todos devem prestar atenção, pois com certeza hoje todos vão levantar essa questão sobre o Japão. Por que ele está se envolvendo nesse assunto agora? Relacionado a Taiwan, será que isso está acontecendo sem nenhuma interesse próprio? Será que isso acontece apenas por ordens de Trump ou o quê? A verdade é que essas declarações japonesas estão acontecendo porque a data da invasão da China a Taiwan está muito próxima. Esses acontecimentos estão aproximando essa data, pois a China já está pronta militarmente para todos os cenários. A China está planejando fazer acordos que permitam invadir Taiwan com o menor número possível de perdas, mas o que faz o Japão emitir essas ameaças? A China também rejeita Taiwan e hoje faz essas declarações publicamente por quê? E ela vê a invasão da China a Taiwan como uma ameaça real para si. Essa decisão terá um impacto muito sério sobre o Japão em todos os níveis. Isso todos devem saber. No nível militar, no nível econômico, no nível energético, no nível geopolítico e assim por diante. Se a China anexar Taiwan, o Japão estará em um verdadeiro problema. A primeira ameaça que o Japão enfrentará será em relação a um grupo de ilhas japonesas localizadas na região chamada Ilhas Ryukyu. Essas ilhas ficam a apenas 100 quilômetros da ilha de Taiwan. Essas ilhas foram palco de batalhas ferozes durante a Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, essas ilhas eram uma área de influência chinesa e a ilha pagava tributo à China. Além disso, há ilhas desse arquipélago chamadas Senkaku, que a China reivindica oficialmente, pois estão localizadas na plataforma continental chinesa. A China diz que o Japão não tem o direito de controlá-las. Então, o que o Japão diz? Ela diz, e se a China anexar Taiwan? Nesse momento, todo o foco da China irá para essas ilhas, ou seja, a China começará então a reivindicá-las. E isso, para que todos saibam, é exatamente parecido com o que acontece entre Marrocos e Argélia na questão do Saara. A Argélia apoiou a Polisário e lhes deu todo o suporte por 50 anos. Mas, na verdade, não é como alguns dizem hoje, porque eles querem acesso às águas do Oceano Atlântico. Não, de jeito nenhum, mas porque ela sabe que o Marrocos realmente tem terras que estão sob controle da Argélia, desde a retirada da França da região, e o Marrocos vai reivindicá-las. Ela sabe muito bem que se o Marrocos resolver a questão do Saara, vai abrir o dossiê das fronteiras orientais com a Argélia e vai concentrar todos os seus esforços nesse assunto. Por isso, a Argélia, durante as últimas décadas, coloca a questão do Saara como prioridade máxima, para ocupar e afastar o Marrocos desse tema, desviando-o da questão das fronteiras orientais. E essas cidades marroquinas ocupadas como Béchar e Tindouf no Japão é a mesma coisa. Hoje, você sabe que se a China tomar Taiwan, ela vai abrir o dossiê dessas ilhas, especialmente quando a China tomar Taiwan, as fronteiras das águas territoriais dessas ilhas passarão a ser com a China, em vez com Taiwan. Será assim. Ou seja, haverá pressão militar chinesa, a China então vai cercar completamente as ilhas do sul do Japão. Ela vai romper o cinturão defensivo do Japão, vai entrar nas águas do Oceano Pacífico, pela primeira vez com força militar total, o que tornará o Japão um país estrategicamente exposto diante da China. Então esse é o primeiro motivo.
O segundo motivo também é econômico. Hoje, a economia do Japão depende em mais de 90% das importações de energia que chegam através das águas de Taiwan. Se a China anexar Taiwan, o Japão ficará à mercê da China. Será muito fácil para a China sufocar a economia japonesa, pressioná-la politicamente, chantageá-la como quiser em todos os assuntos políticos. O Japão, então, terá duas opções. Ou muda toda a sua orientação política em direção à China em vez dos Estados Unidos, ou enfrentará uma crise econômica muito grave. Além disso, quando falamos sobre Taiwan, estamos falando sobre o centro mundial de fabricação de chips eletrônicos. Se a China controlar Taiwan, isso significa que a China controlará esse poder tecnológico e se tornará a maior potência tecnológica do mundo. Isso levará a economia japonesa à ruína, porque a economia do Japão também depende da indústria tecnológica, como eletrônicos, carros e assim por diante. Então, o Japão não conseguirá acompanhar o mercado, não conseguirá competir com a China. Todas as empresas japonesas líderes mundiais vão entrar em colapso nesse momento. E aqui todos devem prestar atenção exatamente por esse motivo. Trump está fazendo o possível para transferir as fábricas de chips de Taiwan para a China, Desculpe, ele sabe que a invasão chinesa de Taiwan é inevitável e por isso também a China está esperando hoje, ela não está com pressa para anexar Taiwan militarmente. A China está pronta militarmente, capaz de anexar Taiwan, podemos dizer, em poucas horas após o início desse conflito. Eles têm planos, têm tecnologias militares que lhes permitirão concluir essas tarefas em poucas horas. Mas por quê? Ela está esperando para evitar destruir a infraestrutura e indústria de Taiwan. Ela não quer uma guerra destrutiva. Ela quer anexar Taiwan como está hoje, com as fábricas intactas e não destruídas. E com toda essa capacidade produtiva enorme, quero dizer, com todos esses recursos econômicos e industriais. Ela não quer anexar uma ilha devastada, não quer anexar uma ilha que não traga nenhum benefício para a economia chinesa. Na verdade, ela quer ganhar o produto interno bruto. Além disso, hoje ela busca outras soluções, procura acordos que possam ser feitos com Trump nesse contexto, ou algo do tipo. Por isso, há um grande conflito em torno de Taiwan. E é por esse motivo que vemos a intervenção americana e japonesa e a rejeição deles a qualquer tentativa de anexação de Taiwan. A anexação de Taiwan mudaria completamente o cenário nessa região. Então, todos devem perceber que após o fim da Segunda Guerra Mundial, nunca houve realmente um fim para todos esses conflitos que existem hoje. Ou seja, em todas as décadas passadas, estávamos apenas em uma trégua. A Guerra Mundial, na verdade, não terminou, foi apenas uma trégua até um momento posterior. E esse momento está se aproximando muito rapidamente hoje. Mas o estranho hoje é quando ouvimos declarações como essas da primeira-ministra do Japão. O Japão realmente é capaz de intervir militarmente contra a China? E se a China realmente iniciar uma operação militar em Taiwan, o Japão seria capaz de impedir a China? Será que o Japão é capaz de enfrentar esse gigante chinês? Mesmo que o Japão consiga armas nucleares dos Estados Unidos, será que ela seria capaz de usar essas armas? Quer dizer, a área da China é mais de 10 vezes maior que a do Japão. E a população da China é mais de 12 vezes maior que a do Japão. Como o Japão pode enfrentar a China? Desta vez, a guerra é bem diferente dos períodos históricos anteriores. Esta não é uma guerra convencional comum, não é uma guerra com espadas. O Japão no passado era superior militarmente, mas isso foi no passado. Era conhecido por sua forte doutrina militar e assim por diante. Mas hoje, existem outros fatores completamente diferentes que não têm relação com o passado. Se uma guerra começar lá, o Japão desaparecerá completamente da face da terra. Por isso, talvez alguns se perguntem por que essa amiga japonesa de Trump fez essas declarações sobre armas nucleares, sobre Taiwan e assim por diante, sabendo que seu país não tem força alguma para enfrentar a China. Qual o objetivo disso? Vou explicar para vocês.
Porque Trump agora quer transferir todas as fábricas de chips de Taiwan para os Estados Unidos da América. Hoje ele está pressionando, aumentando essa tensão para pressionar essas fábricas, para pressionar os donos dessas fábricas, dizendo que a guerra está chegando. Prestem muita atenção, eles devem sair de Taiwan imediatamente, caso contrário, estarão sujeitos à destruição. É assim, ou seja, Trump quer conquistar essas fábricas, quer afastá-las das ambições chinesas, quer deixar a ilha vazia, sem nenhum valor estratégico ou econômico significativo, especialmente considerando o futuro, pois essas fábricas são as indústrias do futuro. A China conhece muito bem esse plano, e é isso que faz a tensão aumentar ainda mais. No final das contas, a China, obviamente, não vai permitir esse plano. Portanto, vemos que o cenário de guerra está realmente se aproximando muito rapidamente. Fica a dúvida, quando será essa data? Responda nos comentários.